A gente está falando o seguinte, né? Nós estamos falando das fases de maturidade da startup. A startup ela começa, se desenvolve, né? Então ela vai ter uma trajetória a seguir. A gente está falando dos níveis de maturidade da startup que passa ao longo do tempo. Você tem momentos em que a startup ainda é só um sonho, ela só tem como se fosse lá um PowerPoint, né? Só como se fosse os slides. É o pitch na íntegra, é só a ideia em si, não tem nada funcionando, às vezes nem CNPJ tem, né? Então você tem só a ideia, a fase inicial mesmo da startup. Então você tem outros momentos específicos, a startup já está vendendo, você já tem já um momento que ela já está crescendo, já vai buscar investimentos, ela vai sair para o mercado, você tem maturidade diferente. Então a maturidade que nós estamos falando aqui é o momento em que a sua startup se encontra, as necessidades que ela possui e o que representa o crescimento da sua startup, tá? Num começo inicial ela tem algumas características, depois ela sobe para um patamar, mais um patamar, ela vai subindo patamares de maturidade ao longo do caminho. Cada uma dessas etapas, elas apresentam desafios específicos. Por exemplo, num começo, a gente vai falar aqui, vou abrir todos, tá? Mas num começo ela tem desafios específicos de saber se ela existe ou não existe. Depois ela vai ter desafios se valida ou não valida. Depois ela vai ter desafios de vendo ou não vendo, cresço ou não cresço. Então tem desafios específicos. Cada nível de maturidade tem um desafio específico que precisa ser considerado, tá? Feito isso, a gente vai ter também uma pegada de crescimento, que sim, ela cresce, né? No momento que você gera uma ideia inicial, ela vai estar crescendo e tudo mais, mas também tem essa especificidade. A literatura, os especialistas, eles costumam trabalhar com 4 ou 5 fases. Eu gosto de trabalhar com 4 fases, até então, né? Já começa a estar mais interessado em trabalhar com 5 fases, está mais fácil direcionar essas 5 fases de maturidade das startups. Muitos especialistas trabalham com 4 fases, né, mas alguns têm aberto para 5. Eu estou bastante inclinada a passar a abrir essa análise em 5 fases. Na dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para você as 5, tá? Que de uma forma geral ela fica mais fácil para você, até porque pedagogicamente falando me parece mais adequado, tá? Então vamos lá, vamos por partes. Primeira fase chama ideação, ok? Segunda fase a gente fala de validação. Terceira fase, operação. Quarta fase, tração. E quinta fase, scale-up ou escala. Muitos especialistas trabalham a fase de validação e operação como uma fase só. Ok? Então aí muitos especialistas trabalham com ideação, que aí já não chama nem de validação e operação, chama de MVP. Ok? E depois entra a tração e scale-up, né, que é a escala. Então eu vou agora pedagogicamente explicar como se fossem 5 fases separadas, repetindo então: ideação, validação, operação, tração e escala. Scale-up, tá?